E som, e som, e. A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos nos colocar de pé, fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa noite, Senhor. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer por mais um culto. Que o Senhor possa tomar em suas mãos aqueles que estão vindo. Aqueles que não puderam vir também tomem em suas mãos, Senhor. Te entregamos esse culto em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino na terra como nos céus. Teu reino teu reino vem, o teu reino vem, teu reino vem, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus
diante do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Adore ao Senhor, declare que Ele é santo. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. No início, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz
rugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com as palmas, louva o Senhor, amém? Pode se sentar. Boa noite, Deus abençoe sua vida, amém, amados? Alguns anúncios rapidamente da nossa igreja. Amanhã nós temos culto de mulheres. Cadê as mulheres da igreja? Levante as suas mãos. Então amanhã, a partir das 19 horas, nós teremos um culto aqui especial das mulheres, que foi denominado como culto das mulheres, mas festa da roça. Então você já está vendo o movimento aí. As irmãs estão ali embaixo já preparando já uma mesa ali, enfeitando. Então a sua presença aqui ela é fundamental no culto de mulheres. Se você puder convidar alguém, uma mulher, uma vizinha, e trazer para o culto de mulheres, será uma bênção. Amém, amados? Amadas irmãs, traga você que é homem também. A gente fica sempre ali batendo um papo na portaria, acompanhando as mulheres. Se eu não me engano, a Margarete estava até com relação, não estava? Com relação de comidas. E os homens também têm que trazer um refrigerante de 2 litros, tá? Você que é homem, que estará aqui junto com a sua mulher, traga um refrigerante, um suco de 2 litros, ali um refrigerante de 2 litros, um suco de 1 litro, daquele natural, tá? Para complementar a nossa mesa, amém? Você, mulher. Então, se você desejar vir e quiser contribuir, né? Fica à vontade. Fala com a minha esposa ali no final, ela está ali com a relação já de algumas comidas, alguns quitutes, salgado, para o culto da manhã, que é o culto da roça. Amém, amados?
Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical a partir das 8h30, de 8h30 da manhã até as 9h30, e 10 horas o nosso culto matinal a partir das 10 às 11, e à noite o nosso culto a partir das 19 horas, de louvor e adoração nesse lugar. E a nossa igreja está completando o aniversário, mais um ano de vida. Então, com certeza, eu tenho certeza que terá uma palavra de Deus aqui para você nesse domingo à noite. Não sei se vai vir algum pastor. Vai vir algum pastor convidado, pastor? Pastor Marcos. Pastor Marcos estará pregando para a gente domingo à noite aqui, a partir das 19 horas. Tá? Terça-feira, o nosso culto da família. Estamos aí com uma caminhada aí de mensagens, né? O pastor tem pregado aqui toda terça-feira. Não me lembro qual é o tema agora. Se puder jogar aqui, por gentileza. Na próxima terça-feira, nós teremos uma mensagem voltada para os nossos corações. Tem aí Então, nós teremos ali dia 24, não é isso? Do 7. É essa a mensagem, pastor? 24/7. Mentiras que o diabo quer que você acredite. Então, se você puder participar, está aqui conosco. Terça-feira estaremos orando. O culto terça-feira foi uma bênção. Quem estava aqui terça-feira? Agora. Um mover muito grande de oração. Então, nós temos feito isso aqui. O pastor tem orado, tem ungido a fronte dos irmãos, profetizado em cima dessas mensagens. E, assim, eu saí renovado com a palavra que foi pregada, com o mover. Então, se você puder também trazer alguém, convidar, né, uma família lá próximo da sua casa, falar, vamos lá no culto terça-feira, o culto da família, e estará falando, pregando um tema de uma mensagem que vai abrir o nosso entendimento. Então, você venha e participe, todas as terças. Só vai acabar no dia 7 de agosto, que acaba essa série de mensagens. Então, você está convidado. Quinta-feira, esse culto que você está participando, nós denominamos esse culto como uma caminhada de fé. Toda quinta-feira, a partir das 19h30, estamos aqui reunidos também para orar pela tua vida, para pregar a palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra para você, que essa palavra, quem aqui tem problemas? Ou é só eu que tenho problema aqui? Todos temos problemas, certo? Então, hoje eu vou estar falando sobre enfrentar esses problemas e seguir em frente. Fala para o irmão, enfrente os problemas e siga em frente. Então, vamos enfrentar? Porque nós não podemos nos conformar com o problema. Precisamos enfrentar o problema e seguir em frente. Eu vou estar falando sobre isso hoje, no culto de quinta-feira. Tenho certeza que essa palavra ela vai encher o teu coração. Esses são os nossos anúncios, né, básicos, semanais. Vamos fazer o nosso ofertório, se você deseja dizimar ou ofertar.
Abra a tua Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12. Eu até coloquei aqui, preparei, enfrentando problemas e seguindo em frente. Coloquei uma imagem ali de uma mulher, né, numa estrada deserta, né, sem nenhuma perspectiva, mas ela vai seguir em frente ali, ela vai caminhar. Então a gente vamos entender, como eu perguntei para os irmãos, todos nós temos problemas, seja de qualquer ordem na nossa vida, na ordem material, na ordem espiritual. E problemas, quando eu falo, são dificuldades que nós temos na nossa vida, são situações que se levantam contra as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar de uma situação que, na realidade, foi plantada por Davi, essa situação, que na realidade foi um pecado que ele cometeu. E a gente, muitas das vezes, nós erramos, pecamos também. Pecamos ou não pecamos? Em algum momento da nossa caminhada. E muitas das vezes sentenciamos a nossa vida à perdição. Olhamos para aquele pecado, para aquele problema e decretamos uma derrota na nossa vida. E eu quero abrir os seus olhos nessa noite com essa palavra e dizer para você que Deus, ele não tem derrota para a tua vida. Deus, ele não sentenciou a derrota definitiva para você. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha errado, quando eu falo de enfrentar esse problema, ou qualquer situação que se levantou contra a tua vida, ou que tem se levantado, Deus, ele quer sempre que você vença. Né? A trajetória de Deus é que você se levante, é que você erga os seus olhos, olhe para frente, veja o problema, encare esse problema, siga em frente. É isso que Deus deseja na minha vida e na tua vida. Ainda até que você tenha pecado. Tem gente que peca e vive no pecado, permanece sentenciado naquele pecado. Davi não. Hoje nós vamos aprender que Davi, ele pecou, ele errou. Ele encobriu, tentou encobrir, mas ele se arrependeu. O profeta veio diante dele. Vamos ler o texto, eu pedi ali do capítulo 12, versículo 1, para a gente entender a história. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Diz assim o versículo 4: e vindo um viajante, um homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante, e viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que faz isso. E pela cordeira tomará de dar 4 vezes mais, restitui 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse o profeta Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, que te ungi, rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor, em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria. Ele falou, né, o profeta falando através de Deus, usando a boca dele, acrescentaria 3 coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor. Por que você desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dos seus olhos? E Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Na presença de todo mundo, Deus falou para ele, a tua vergonha agora vai ser na presença de todos, porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, olha o que Davi fala, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente o quê? Morrerá. Ele falou isso. Todavia, ele fala assim, ó, com este feito deste lugar sobremaneira o inimigo do Senhor blasfema, também o teu filho te nasceu, certamente morrerá. Então Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Amém? Pai, essa é a tua palavra, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai, aquilo que tem colocado no meu coração, para a minha vida e para a vida também dos meus irmãos nessa noite. Que nós possamos, ó Pai, ter uma perspectiva desse texto, do que Davi viveu, o pecado que ele viveu, mas que ele se reergueu, ó Pai, ele não ficou, não desanimou, ele poderia, com toda essa palavra profetizada por Natã, se jogar ao chão e entregar os pontos, mas não, Davi não entregou os pontos, ele se humilhou diante de ti, ó Pai, e que nós nessa noite possamos compreender isso de uma maneira muito simples e objetiva. É o que eu te peço, que tu nos oriente nessa noite, em nome de Jesus, todos digam amém. Então, amados, eu li esse texto, estudando esse texto, eu entendi, como eu já havia iniciado, que Davi estava passando por sérios problemas aqui. Era um problema fácil de resolver? Não. Um problema muito difícil de se resolver, porque ele havia pecado contra Deus, ele havia pecado contra um homem chamado Urias, contra a sua linhagem, a sua família, perante Israel, e ele ocultou aquele pecado, ele fez de tudo para encobrir o pecado, fez de tudo, mas o pecado ele veio à tona, ele foi revelado o pecado. E esse pecado aqui é justamente o problema que ele estava enfrentando nesse momento. E o profeta Natã foi enviado justamente por Deus para repreender Davi pelo adultério e pelo homicídio que ele havia cometido. E eu pretendo te mostrar aqui nesse texto, nessa noite, algumas atitudes de Davi que vai nos incentivar a vencer os problemas e seguir em frente na nossa caminhada. Ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha ou esteja enfrentando algum problema que é demasiadamente difícil para você, para encarar, eu quero te incentivar nessa caminhada de fé a você se levantar, a você não ficar prostrado diante do problema, se levantar, se reerguer, porque o texto ele vai nos orientar que Davi ele não ficou prostrado. Davi ele se levantou e nós vamos entender isso. E o que seria enfrentar? Enfrentar, amados, é você se colocar de frente. Fala para o teu irmão, se colocar de frente, isso é enfrentar. Muitas das vezes, nós não queremos enfrentar o problema, nós queremos nos esconder do problema. E Davi, ele mostra que ele tentou se esconder do problema. Ele tentou ocultar o problema e também se esconder do problema. Mas ele foi pego por Deus. Deus, ele pega, amados, não adianta. Fala para o teu irmão assim, Deus, ele vai te pegar em algum momento. Ele vai te pegar. De alguma maneira, em algum momento, em alguma situação, você vai ser convencido de que você precisa declarar e confessar o teu problema diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda nesse problema. Me levanta, Pai. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Você acredita que o nosso Deus ele é misericórdia? E ele perdoa o meu pecado e o teu pecado, quando há um arrependimento sincero. Por isso que Davi ele é chamado dentro da Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, porque ele não ocultou, ele tentou, ele tinha todas as prerrogativas
E ele era um homem igual a mim, igual a você, tanto é que a gente vê no texto que ele tentou encobrir também o pecado, mas ele entendeu que ele não poderia, esse pecado não poderia ficar encoberto. Ele entendeu isso. E ele declarou diante do profeta, que era uma autoridade espiritual na época, nesse período, nada ficava oculto ao profeta. E Natã se levantou justamente de uma maneira maravilhosa, contando uma historinha bonitinha, né? E Davi, ele, como um rei, né, posudo, ele fala, não, esse homem merece a morte, ou restitui 4 vezes mais. Aí vai, o profeta fala assim, esse homem é você. Aí ele começa o que? A recordar aquilo que ele passou, que ele viveu, e se arrependeu. Então, enfrentar é isso, é se pôr em frente, é defrontar, é encarar o problema, é atacar de frente. Isso é enfrentar. Eu pretendo nesse texto, com a história de Davi, eu aprendo algumas situações aqui que eu entendi, que para superar os problemas, nós precisamos, para superar esse problema, primeiro, depois eu vou te falar como que você vai conseguir seguir em frente, mas primeiro, para enfrentar o problema, você precisa vivenciar o momento que você está vivendo, as emoções, o que você tem vivido, você não pode ocultar, você tem que viver aquilo que você tem como problema na sua vida. Não adianta, não tem como você voltar atrás. O problema, quando se apresenta, você pode tentar até fugir dele, mas você não consegue. Já viu que você não consegue? Você vai para um lado, vai para o outro, mas o problema está ali. Se você cometeu algum problema, ou se você tem alguma divergência com o teu irmão, aí você, daqui a um pouco, essa pessoa aparece na tua frente. Aí você fala, meu Deus, olha o problema aí. Aparece, não adianta. Então, a primeira coisa que eu aprendo com Davi aqui, é que nós devemos vivenciar as emoções, vivenciar o momento que nós estamos vivendo. Olha o que diz em 2 Samuel 12:16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram, e foram a ele para o levantar da terra. Ajudar a levantar. Porém ele não quis. Fala para o teu irmão, ele não quis. Teve pessoas do lado dele ali, os anciões, que queriam ajudar ele. Sempre tem um amigo do teu lado, não tem? Que tenta te ajudar, que te dá uma palavra. Mas já viu que muitas das vezes é você e Deus? Não tem amigo certo? É você e Deus. E os amigos ali tentaram. É o momento de você vivenciar aquela situação. Você precisa vivenciar, viver aquela emoção. Que emoção é essa que eu estou falando? A emoção de você se prostrar, de você jejuar, de você buscar o Senhor, porque Davi fala ali que ele se prostrou, ele buscou a Deus, ele buscou pela criança, a criança era o problema. O profeta havia falado que o filho iria morrer, foi profetizado, mas Davi não desistiu, ele enfrentou o problema, ainda que Deus tinha dado uma sentença para aquele problema, pelo pecado dele, Davi ele não desistiu, ele poderia muito bem, vai morrer. É a palavra do profeta, mas não. Mas Davi, diz a palavra, ele buscou a Deus pela criança. Ele jejuou, ele entrou. Olha o que diz o texto, ele entrou, ele passou a noite prostrado sobre a terra. Sabe o que é isso? Passar uma noite inteira prostrado na terra? Davi, ele vivenciou o momento, aquele problema. Davi chorou por causa do seu filho, do seu pecado também, prostrou o seu rosto em terra, triste pela morte da criança, mas ele teve aquela criança em pecado com a mulher de Urias. Nós também devemos aprender a vivenciar essas emoções se quisermos superar os problemas. Muitas das vezes nós queremos tapar o sol com a peneira, queremos encobrir, queremos, finge que não aconteceu nada. Isso só piora na minha vida e na tua vida. Sabia que só piora? Porque a gente vai acumulando uma série de problemas. E aí já aquele problema que você deveria vivenciar, que você deveria se prostrar diante de Deus, declarar a sua culpa, confessar o seu pecado, confessar a tua debilidade, a tua dificuldade, nós não confessamos, nós queremos nos mostrar fortes. E aí vamos acumulando, acumulou um problema, daqui a um pouco vem um outro problema. Aí aparece um terceiro problema, aí vem um quarto problema, e daqui a um pouco você está com a cabeça onde? Como é que está a tua vida espiritual com Deus? A frieza, ela entra no nosso coração. Davi não. Davi vivenciou emoções. Segunda coisa que nós precisamos aprender aqui,
para superar os problemas é crer na solução do problema. Fala para o teu irmão, crer na solução do problema. Primeiro nós vivenciamos, depois nós vamos crer que Deus ele é poderoso para solucionar o problema na minha vida e na tua vida. Olha o que diz lá, 16, 17, continuando aí. No próprio texto, Davi ele mostra nesse versículo aqui, o Samuel, de 2 Samuel, ele mostra que ele passou a noite em claro, ele também, os anciões tentaram ajudar ele vivenciou o problema, mas ele acreditava até os últimos momentos, até a criança estava viva ainda, não havia morrido a criança, não estava morta, mas ele acreditava que Deus poderia solucionar aquele problema, que Deus poderia dar vida para a criança. Ele tinha recebido uma palavra de um profeta, Natã, que era um profeta credenciado, um profeta, não era qualquer profetada. Natã era um profeta de Deus. E a palavra que Deus falou por Natã iria se cumprir. Mas ele, mesmo dessa forma, ele não entregou os pontos, ele acreditou que o problema poderia ser solucionado. Se você deseja enfrentar as adversidades e seguir adiante, precisamos acreditar que Deus tem a solução na minha vida e na tua vida. Davi acreditava que Deus, se quisesse, poderia curar. Olha uma coisa, se quisesse, Davi entendeu, eu entendo que Deus ele pode querer, ele pode mudar, ele pode ver a minha vida, meu arrependimento, ele pode mudar, Deus é todo poderoso. Se ele quisesse, ele poderia curar aquela criança, aquele filho. Ele buscou em oração e jejum pela criança. Ele orou, ele jejuou. Terceiro ponto, para superar o problema nós precisamos lutar e não desistir. Fala para o teu irmão, lute, não desista. Olha o que diz no mesmo texto, não precisa passar. Nesse mesmo texto nós vemos a luta de Davi. Davi ele mostra a luta dele. Ele entrou no templo, ele jejuou, ele passou a noite em claro, prostrado. Ele não ocultou o problema. Os anciões tentando ajudar, todo mundo ali vendo aquela situação, tentando levantar ele com uma palavra. Mas, porém, Davi, ele não quis, ele não comeu o pão com eles. Foi chamado para se alimentar, para sentar na mesa, ele era o rei. Mas ele falou, não quero, eu estou prostrado diante de Deus, podem comer vocês. Às vezes a gente está vivendo um momento da nossa vida e não estamos nem aí para o problema. Comemos, bebemos, comemos pizza, né? A gente sai para comer pizza, para jantar, para almoçar, e parece que o problema não, a gente quer ocultar. Davi não. Davi ele vivenciou a emoção, ele creu na solução e ele continuou a lutar, ele não desistiu. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, você não pode desistir de lutar. Continue lutando. Você está com problema? Não desista. Continue. Deus ele está olhando a tua luta. Ele está olhando aquilo que você está vivendo. Quarta coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos priorizar os objetivos. Fala para o teu irmão assim, ó, priorize os seus objetivos. Davi ele priorizou objetivos. Nesse próprio texto aqui nós vemos que qual era o objetivo? O que Davi estava fazendo? O que ele priorizou? Davi ele era um rei, considerado em Israel. Ele tinha muitas coisas para fazer, tinha ou não tinha? Ele era um comandante de guerra, ele tinha homens que estavam sob o seu comando, ele tinha negócios, ele tinha que dar assistência ao povo de Israel. Mas Davi, o que ele fez? Eu vou priorizar o meu problema, vou priorizar o meu objetivo. O meu objetivo agora é orar pela criança. Quem sabe Deus ele mude, né? Que Deus ele contorne, ele vai e dá vida à criança. E ele priorizou esses objetivos. E aqui me chamou a atenção que durante todo o tempo que o filho estava doente, Davi se dedicou à solução desse problema. Ele tinha vários outros objetivos. Olha o que diz lá em 1 Crônicas 17. Isso aqui me chamou a atenção. 1 Crônicas 17, 1 e 2. E o rei Davi já morava em seu palácio, quando, certo dia, disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi, olha o que o profeta falou para Davi, faz o que tiveres em mente, pois Deus é contigo. Olha quantas coisas, Davi aqui se preocupava em construir um templo para Deus.
Ele olhou e falou assim, eu moro muito bem aqui, e a Arca da Aliança não tem um lugar para ficar. Então ele tinha objetivo também, na vida dele, de construir um templo para Deus, para que habitasse a Arca da Aliança. E também aqui em 1 Crônicas 21, de 1 a 5. Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número de homens de combate. Em todo Israel havia quanto? 1.100.000 homens habitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Então ele tinha 1 milhão de homens ali, ó, é o relatório. Olha quanta coisa que Davi tinha que se preocupar. Com os homens também, com o exército, com as guerras. Mas Davi, ele fez o quê? Ele priorizou objetivos. Que objetivo era esse? Adorar o Senhor. Você tem priorizado objetivos na tua vida? Tem priorizado a casa de Deus na tua vida? Você tem priorizado o reino e a justiça dele? Muitas das vezes nós priorizamos tantas coisas na nossa vida, mas não damos prioridade à palavra de Deus, à oração, à busca, ao problema que nós estamos vivendo. Nós temos que aprender a priorizar problemas. E eu aprendo que para vencer, para enfrentar problemas, eu preciso priorizar os objetivos. Amém ou não amém? Deu para entender? Davi também, eu aprendo aqui com esse texto, que ele não perdeu a percepção da vida. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, ó, não perca a percepção da vida. Olha, fala para o teu irmão assim, a vida está aí, ó, está aí fora, tem muita coisa para resolver. Você tem que trabalhar amanhã, tem que trabalhar, não tem. Quem trabalha aqui de carteira assinada? Pega 8 da manhã, sai às 17, pegar a condução, você tem que levar o sustento para a tua casa, você tem os seus afazeres, de uma maneira geral, mas também tem a igreja. Tem toda uma esfera, o mundo é muito, engloba muitas coisas, a nossa vida. A gente tem às vezes 2 atividades, 2 coisas para fazer, 2 empresas, trabalha em 2 lugares, tem igreja. Então a gente vive num mundo que gira e que esse mundo ele não para, é a globalização. Infelizmente nós vivemos nisso, não tem para onde fugir, é o período, a época que Deus nos reservou para viver. Então, Davi aqui, ele não perdeu a percepção de tudo que estava à volta dele. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 12, 18, 19. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Ó, a criança morreu, fala para o irmão, já era, morreu. E temiam os seus servos de Davi a dizerem que a criança estava morta. Porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Isso era o servo dele falando lá, comentando, cochichando. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Então eles ficaram com medo, os servos dele, de falar para Davi, ó, a criança morreu. Porque se a criança estava viva, ele não ouvia os servos dele, quanto mais a criança morta agora, ele ia ficar mais aflito ainda. E eles começaram a cochichar. Mas olha só como é que é o homem de Deus. Você é um homem que está aqui nessa noite, você é um homem de Deus, você também é uma mulher de Deus. Não perca a percepção da vida. Entenda? E Davi não perdeu a percepção. Viu, porém, Davi que seus servos falavam o quê? Baixo. Já viu que você, em alguma situação da tua vida, em algum momento, até na tua casa, já aconteceu comigo, não sei se contigo já aconteceu, tu vê a tua filha, ou teu filho e a tua mulher cochichando? Alguém já viu isso aqui já? Ou não? Só eu que já vi já. E aí você olha assim, você já desconfia do que é. Estão falando de alguma coisa. Então, é não perder a percepção. Davi, ele viu os servos cochichando baixo e ele entendeu Davi que a criança estava o quê? Morta. Ou seja, ele olhou, viu todo mundo cochichando, reboliço, e falou, opa, a criança morreu. Não precisou ninguém chegar para ele para dar a resposta, para falar assim, ó, a criança está morta. Ele já percebeu o que estava acontecendo em torno dele. Eu quero falar para você nessa noite, não perca a percepção no teu trabalho, na tua casa, dentro da igreja. Deus, ele te dá o discernimento para entender o que está acontecendo à sua volta, sem que pessoas abram a boca para te falar. Já aconteceu isso na tua vida? Diga amém? Comigo já aconteceu. Muitas das vezes você ouve aquele reboliço, vê uma situação, Deus, ele já te revela. Opa, boa coisa não é. Porque você não perdeu a percepção da vida. Você está me entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Diga amém? Porque Deus, ele te orienta. E apesar dos problemas, Davi não perdeu essa percepção. Apenas observando o comportamento dos servos, Davi constatou que a criança estava morta. Se ficarmos alienados quanto a outras áreas da nossa vida, negligenciaremos fatos importantes e ficaremos propensos
a acumular problemas. Então isso aqui é uma chave nesse texto. Deus, Ele te usa. Deus, Ele enviou o Espírito Santo dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida para nos orientar, para nos dar discernimento, para nos dar dons, para que a gente venha perceber as situações que estão em nossa volta e vencermos todas elas. Você acredita nisso? Diga amém. Então essas são algumas situações que eu consegui observar nesse texto, que eu aprendi para superar os problemas. Agora você só vai conseguir seguir em frente. Fala para o irmão, você só vai conseguir seguir em frente. Fala para ele. Primeiro, se você se esquecer do passado. Fala para o teu irmão assim, esquece o passado. O apóstolo Paulo diz assim, uma coisa eu faço. O que ele faz, o apóstolo Paulo? Ele avançou e prosseguiu para o alvo. Ele esqueceu das coisas que para trás o quê? E avançou para que estão diante dele. Ele não olhou para trás. E Davi também, ele esqueceu o passado. Olha o que diz em 2 Samuel 12, 19, 20. O próximo texto. Então Davi se levantou da terra. E o que ele fez? Eu até sublinhei. Ele se levantou e depois ele o quê? Se lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e ele fez o quê? Comeu. Já estava em jejum, né? Tinha passado um bom tempo em jejum, prostrado, né? Com a roupa suja. E nós vamos entender uma coisa aqui tremenda nesse texto. Nessas palavras aí, se levantou, lavou, ungiu, mudou as roupas, entrou na casa. Amados, eu quero falar para você que você tem que esquecer o teu passado. Você tem que seguir em frente. E para seguir em frente, não adianta olhar para trás. Não tem como você olhar para trás. Primeiro, Deus ele fala para você, se levanta. É isso que Deus fala nessa noite para você. Diante do teu problema, se levanta, siga em frente, saia da posição inferior. Davi se encontrava numa posição inferior. Vem para a posição superior. O que Deus está falando na tua vida nessa noite. Sai da posição inferior e se levanta. Davi se levantou, diz o texto ali, eu sublinhei. Ele não ficou prostrado. Davi se levantou da terra, ele mudou para melhor, deixou o lugar da morte, porque ali era o pranto, era a dor. Ele se prostrou, vivenciou aquele momento, mas ele estava chorando por vida, clamando por vida. Então aquilo ali era um local de morte. A criança morreu, veio o problema, veio à tona. Agora já era, morreu, não tem como mudar, acabou. O que ele fez? Ele se levantou. Então fala para o teu irmão assim, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É aquele ditado, né, que a gente ouve falar em algumas propagandas. Levanta, sacode a roupa. Isso que aconteceu nesse texto aqui. Davi se levantou, Davi se lavou, Davi se ungiu, Davi mudou as suas roupas, Davi foi para a casa do Senhor. Amados, olha a perspectiva da vida de Davi nesse texto aqui. Não precisava falar mais de nada, só esse texto. Ele não ficou prostrado, ele se levantou, deixou o lugar da morte, aprendeu a mudar de posição e a conquistar novas oportunidades. Eu quero falar para você nessa noite, quero ser boca de Deus para a tua vida aqui. Deus ele está colocando novas oportunidades. Ainda que o teu problema você perdeu, já era, acabou. Se levanta, meu irmão, porque Deus tem algo melhor para a tua vida. Deus tem algo melhor. Não acabou. Não pense que para a tua vida acabou. Não. Aquele problema morreu. Agora virão outros. Virão outros. Mas ele tem algo melhor para você. Segundo, lave-se. Lave-se. Tome um banho espiritual na tua vida. Se lave. Ele se lavou, ele tirou tudo que estava grudado nele. Ele não conseguiu vencer. E aquilo ficou grudado nele, porque imagina você clamando, prostrado, jejuando, e o problema não se resolve. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que se levantar, tomar um banho espiritual. Eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te lavando nesse lugar. Ele lava a tua vida, a tua alma, ele está purificando tudo por dentro, está te renovando. Se lava, tudo estava grudado nele, ele não conseguiu vencer. Agora fala para o teu irmão assim, se unja. Toda terça-feira a gente tem ungido os irmãos aqui. A gente tem profetizado a unção. Se unja, amados. Davi se ungiu, ele se ungiu conforme o costume do povo judeu tinha de passar o óleo para proteger a pele. Era algo salutar, eles faziam isso. Ele se protege do passado ruim, representa isso, do fracasso do problema não resolvido.
A unção, ela faz isso, ela te protege, ela te livra do passado ruim para proteger o seu coração e a sua mente. Isso é que a unção representa na minha vida e na tua vida. O suor, amados, a poeira, a aflição precisam ser removidos para que nós venhamos a ter uma sensação de alívio. Já viu quando você se livra do problema, o alívio que é? Já aconteceu contigo? O alívio? Você sente um alívio, opa, Deus me renovou, eu sinto Deus me renovar, o problema Deus solucionou. Eu quero declarar sobre a sua vida um banho de graça nessa noite. Quantos aqui querem um banho da graça de Deus? O banho da graça sobre a tua vida, maravilhosa graça de Deus, para que saia toda a amargura, o peso da tua vida, o ódio, o ressentimento. Davi precisava se livrar do ódio, do ressentimento e da amargura. Mude as suas vestes, amados, também. O texto fala que ele mudou de roupas, ele trocou a roupa que ele estava vestindo. Eu não sei quanto tempo está usando essa roupa aí, espiritual. Mas eu quero profetizar na tua vida que é o momento de você tirar essa roupa e Deus tem uma nova roupagem para você. E a roupa, ela representa isso, as vestes. Ele tira a roupa de morte e põe as roupas de vida. Já era. Morreu, morreu. Agora é vida. E vida em abundância. É isso que Davi representa, essa troca de roupa. Ele mudou o seu estilo de vida a partir daquele momento. Agora, eu quero falar uma coisa. As consequências viriam. Porque ele enfrentou muita coisa depois disso. O próprio filho dele, dentro da própria casa. E tudo que o profeta Natan tinha declarado. Mas ele trocou de roupa, ele se ungiu, porque ele precisaria se preparar para tudo que viria pela frente. Eu aprendo isso aqui nessa noite. Outra coisa também, que nós só conseguimos seguir em frente, se nós desejarmos estar na casa do Senhor. Você tem desejado estar na casa do Senhor? Todos os dias da tua vida. Olha o que diz lá, 2 Samuel, ali, o próprio Vite diz que então ele entrou na casa de quem? Do Senhor. O desejo dele foi tão grande que a primeira coisa que ele fez foi se levantar, lavou a roupa, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, se preparou. Isso aqui dá uma mensagem maravilhosa. Só nesse texto. E entrou na casa do Senhor. E ele adorou o Deus dele. Ele não perdeu o foco. Hoje tem tantas pessoas que não conseguem resolver os problemas e se afastam de Deus, não vêm para a casa do Senhor, justamente pelo problema. Faz totalmente o contrário. E a Bíblia nos ensina que diante da situação, ainda da perda, nós devemos nos lavar, se levantar, nos ungir, mudar a roupa e vir para a casa de Deus para adorar o nosso Deus. É isso que a Bíblia nos orienta. E ele desejou estar na casa do Senhor. Olha o que diz o Salmo 27, que é o Salmo de Davi. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque o dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Amados, você está enfrentando problemas? Olha o que Davi falou. Porque no dia que eu passar pela adversidade, se eu estiver na casa do Senhor, eu vou estar protegido, eu vou estar escondido dentro do pavilhão de Deus. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Amado, isso aqui é tremendo. Davi, ele conhecia, ele desejava, ele sabia perfeitamente o quanto era importante buscar refúgio em Deus naquele momento. Por isso ele desejava estar na casa do Senhor. As pessoas não entendem essa riqueza. Estar na casa de Deus, amados, é estar coberto pelas asas do Senhor, por suas asas, escondido no seu pavilhão. Deus, ele te coloca sobre uma rocha. Você consegue passar pelos problemas. E Davi entendeu isso. Para seguir em frente, nós precisamos buscar fortalecimento em Deus. Fala para o teu irmão, busque fortalecimento em Deus. E a gente vê que Davi buscou fortalecimento. Eu entendo que o texto anterior, passa para mim por gentileza o anterior. Então foi à sua casa, pediu o quê? O que ele pediu na casa dele? Pão. Pão é o quê? Alimento. Ele precisava se alimentar. E o pão na Bíblia representa a palavra de Deus. Palavra representa alimento. Então ele se alimentou. Eles puseram pão e ele comeu. Ele descansou no Senhor. Sentou na mesa. Então eu quero falar que para que você venha seguir em frente, você precisa buscar a palavra de Deus, você precisa buscar fortalecimento em Deus.
E não foi diferente, o profeta Elias também buscou fortalecimento. Olha o que diz em 1 Reis 19:4. 19:4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi e sentou-se debaixo do zimbro e pediu para si o quê? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias aqui precisava de quê? De fortalecimento. Depois ele vai para dentro de uma... Para onde ele vai depois disso aqui? De uma caverna. Então, amados, é esse fortalecimento que eu preciso, que você precisa, para seguir em frente. Outro ponto, e o último, para fechar a minha mensagem, finalizando. Para que nós venhamos a seguir em frente, precisamos reparar os nossos erros. Fala para o teu irmão, repare os seus erros. O que é reparar os erros? Foi o que Davi fez, 2 Samuel 11:26. Tentou reparar, né? Mas isso aqui foi até um momento que ocorreu. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, levantou-se, lamentou-se, né, ao Senhor, e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em e lhe foi por sua mulher. E lhe deu à luz a um filho, porém, esta coisa que Davi fez pareceu o quê? Mal aos olhos do Senhor. Ele tentou reparar o problema, né? Morreu, a Betseba ficou lá ficou sabendo, ficou triste, aí ele tentou o quê? Buscou Betseba, tomou ela como mulher, mas aí já tinha ocorrido. Não adianta que quando o problema existe, o pecado existe, a gente tenta resolver com as nossas próprias mãos, a coisa só piora. Foi o que aconteceu depois desse texto que nós estamos lendo aqui, o principal. Então, não adianta trabalhar com suas próprias mãos. Davi deveria pedir a Deus orientação antes de fazer isso aí. Fez com a atitude correta? Tomar ela por mulher? Foi correta, por ela ter se tornado viúva, mas foi algo que foi plantado por suas próprias mãos. E ele teve que pagar por isso tudo. Mas nós precisamos reparar os nossos erros. Davi tentou reparar o erro cometido, tá? E existem situações possíveis de serem consertadas e outras que não são possíveis de consertar. Isso aqui é parte do problema, ele conseguiu resolver. Tomou ela como mulher. Só que o fruto do pecado foi gerado. A consequência do pecado virá à tona. Aí é que mora o X da questão. Será que nós estamos preparados para conseguir seguir em frente? Ou isso vai abalar nossas vidas? Então a gente precisa entender. E o último, na minha conclusão, para que isso tudo aconteça na minha vida e na tua vida, que nós venhamos a enfrentar problemas, seguir em frente, você precisa ter coragem. Precisa ser um homem e uma mulher de Deus, corajoso ou corajosa. Quem já viu aquele filme Corajosos? Todo mundo já viu, né? Você é um corajoso, uma corajosa de Deus nessa noite? Diga amém. Então nós precisamos ser corajosos. Olha o que Davi fez. Próximo texto. E disseram os seus servos: o que é isto que fizeste? Perguntaram a ele: pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste o pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Próximo. Passa o próximo. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Acho que aquelas pessoas olharam assim, o servo dele e falaram assim: você de uma hora para outra se levantou, tomou um banho, se lavou, se ungiu, trocou as vestes. O que está acontecendo? Há 10 minutos atrás, há 30 minutos estava ali prostrado. Aí Davi explicou para eles, ó. Então, ele consolou Davi a Betseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho e lhe deu o nome de quê? E o Senhor o amou. Olha como é que Deus mudou a história aqui de Davi. O primeiro filho foi o filho o quê? Do pecado. O segundo filho, quando há um concerto com Deus, quando há um estabelecimento de uma aliança com Deus. A primeira criança simbolizava o pecado, a morte, a tristeza, a derrota, o juízo de Deus. Mas a segunda representava perdão, representava misericórdia, representa vida, representa riqueza, representa a alegria de Deus. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, eu quero orar pela tua vida nessa noite.
Hoje eu quero ser usado por Deus para orar. Ainda que você tenha vivido o primeiro momento da tua vida, que simbolizou pecado, que simbolizou morte, simbolizou tristeza, juízo de Deus ou derrota, amados, eu quero falar para você que Deus tem uma boa notícia. Deus, Ele tem algo novo para você. Ele tem uma segunda chance para você. Ele tem perdão para você. Deus, Ele tem misericórdia para a minha vida e para a tua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Ainda temos aí 10 minutinhos. Amados, que essa palavra ela possa ser um alimento para a tua vida. Que você consiga enfrentar problemas e seguir em frente. Entendendo cada passo desse. Se você compreendeu que você precisa enfrentar o problema, primeiro ponto da minha mensagem. E para enfrentar problema, você precisa vivenciar os momentos da tua vida, dos problemas, lutar e não desistir, priorizar os objetivos, não perder a percepção da vida, entender que a vida está aí, a gente tem que caminhar. Fala para o teu irmão, é para frente que se anda, como o pastor Neide sempre diz isso, é para frente que se anda. Olha para frente, meu amado. Quantas derrotas eu já tive na minha vida, quantos negócios eu perdi na minha vida, quantas propostas eu mandei para a empresa e me deram negativa. Mas eu não desisto não, eu continuo, eu não desisto, eu mando de novo a proposta, eu mando para outra empresa, eu divulgo o meu trabalho, uma hora Deus vai me abençoar. É assim na minha vida e na tua vida. Não se prenda ao fracasso, não se prenda à derrota. Olhe para frente, Deus tem o melhor para você. Feche seus olhos nessa noite, Deus tem o melhor. Deus, Ele tem algo novo nessa noite. Ele tem vida para você nessa noite, Ele tem riqueza para você. Deus, Ele tem alegria que vem do céu. Salomão representa a paz, é o filho da paz. Deus tem paz sobre a tua vida nessa noite. A paz do céu está sobre esse lugar. Esqueça o passado. Se levante nessa noite. Você já está de pé, mas que você nessa noite esteja realmente de pé espiritualmente falando. Não somente se levantar de uma cadeira, que é muito confortável, mas não, se levante mesmo de uma maneira, de uma posição, uma postura diante de Deus e fala: Deus, eu estou aqui de pé, Senhor, eu me levantei do pranto, do choro, estou aqui, Pai, agora faz a Tua vontade na minha vida, realiza o Teu querer, me oriente, Senhor, se lave, troque tudo que está grudado em você, tire isso tudo que está grudado, todas as picuinhas, tudo que está grudado que você viveu, porque Deus, Ele quer fazer você vencer nessa noite. Por isso você tem que estar lavado. Nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Jesus de Nazaré nos lavou, nos purificou, nós somos brancos como a neve, diz a palavra. Agora, amado, se unja. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele está passando nesse lugar, entre essas cadeiras agora. Ele está te ungindo. Ele está ungindo os teus lábios. Ele está ungindo a tua mente, o teu coração, a tua vida. Se unge agora. Fala: Senhor, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. Peça a Ele, ore. Comece a orar e pedir: Senhor, derrama o teu óleo sobre a minha cabeça. Que esse óleo desça sobre o meu rosto, sobre a minha gola, sobre as minhas vestes. E me prepare, ó Pai. Me unja, Senhor. Mude o meu coração e a minha mente. Peça a Ele. Tire o suor, Senhor. Tira a poeira. É muita poeira. É muita aflição, Senhor. É muita aflição. Mas o Senhor está aqui para me ungir. Porque o Senhor nos ungiu e nos levantou para pregar boas novas aos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre ti, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ele te ungiu para isso. Deus tem um propósito na tua vida. Levanta, amados. A aflição, ela vai fazer parte. Ela não vai conseguir te derrubar. Tome um banho da graça de Deus nessa noite. Eu profetizo a graça, a maravilhosa graça de Deus. Toma a vida do teu povo, ó Pai, nessa noite. Toma os corações, toma as famílias dessa igreja representada aqui nessa noite, todas as famílias dessa igreja, aonde quer que as pessoas estejam, tome elas agora, unja elas, ó Pai, com o óleo da tua alegria, que nós possamos a cada dia buscar o fortalecimento em Deus, preparar os nossos
as nossas vidas para reparar os erros, ó Pai. Errar é humano, errar é normal. Você errou, eu já errei, qualquer um erra. Mas repare, conserte, tem um desejo no teu coração de reparar o erro cometido, porque Deus, Ele se agrada disso. Que Deus mais se agrada é um coração quebrantado e contrito. Esse, a palavra diz que Ele não rejeitará. Ele não rejeita um coração contrito e um coração quebrantado, disposto a obedecer, disposto a reparar o erro com humildade. Derrama, Pai, coragem sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Que eles sejam corajosos, corajosos para encarar, para enfrentar, para atacar de frente. Nós somos guerreiros do Senhor. Eu profetizo isso sobre a tua vida nessa noite. Profetizo. O rei Davi, ele não ficou parado, meu irmão. O rei Davi não parou. Ele não ficou prostrado. Ele não ficou aguardando o cumprimento da promessa anunciada por Natã. Natã falou para ele: você não vai morrer. Esse teu pecado não é para a morte, não. Você não vai morrer, mas o teu filho vai morrer. Davi não. Davi, ele acreditou. Ele não ficou prostrado esperando. Nem se conformou. Ele pegou, se levantou, apesar de todos os indícios desfavoráveis na vida dele. Tudo era desfavorável. Às vezes você olha para a tua vida, você olha a situação e fala assim: tudo é desfavorável, nada vem ao meu favor. Amados, eu quero falar para você, eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite. Ainda que tudo esteja desfavorável, eu quero te apresentar um Deus nessa noite que é ao teu favor, que está aqui para te ajudar, para te levantar, para te garantir a vitória, em nome de Jesus. Tome atitudes para mudar o seu foco e a sua postura nessa noite. Nós não precisamos tomar atitude diante de problemas. Precisamos tomar atitudes e seguir em frente, certo de que o Senhor, Ele vai te garantir. Eu profetizo a garantia de Deus sobre a tua vida, assim como Deus garantiu a vida de Davi, os propósitos sobre a vida de Davi. Davi teve outro filho. Davi criou uma família maravilhosa. Deus mudou a sorte de Davi e quer mudar a tua sorte nessa noite também. Se você acredita dessa forma, diga aleluia, amados. Glorifica o nome do Senhor, glorifica a Ele, dê glória a Deus, aleluia. E aplauda o Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Canta esse louvor assim, ó, comigo, ó. Com o Lucas aqui. Sai daqui dessa noite com louvor nos teus lábios. Certo, os meus olhos já não viam suas mãos. De repente você está passando por isso na tua vida.